Balneário Camboriú, sábado 25 de junho de 2022. Agora é 15h33. Pessoal, tudo bom? Boa tarde para todos. Assim, ó, tem que ser corrido, porque o boy aqui só tem um Wi-Fi e tem que ir lá na beira da praia e o tempo tá para chuva. Eu olhei para a rua, tá para chuva. Eu queria largar vídeos hoje sobre, como sempre, diversos assuntos e um deles é a minha literatura. É assim, vai aos pedaços, vocês vão ficar sem algumas partes. Usem esses vídeos para dormir, né? Infelizmente esse aqui eu não joguei a tela preta. No próximo eu jogo talvez até a tela preta para vocês dormir. Vamos lá que tem que ser na corrida. O lugar era realmente isolado. Silêncio total. De tão silencioso não viu quando acordou. Deve ter levado segundos até perceber que não dormia mais. Com tudo fechado, a casa era escura. Sentiu que dormira mesmo. As pilhas do rádio eram valentes. Ele ainda falava, cantava suas músicas num som baixo ali ao lado. Não tinha ideia que horas eram. Acreditou que o rádio falaria. Assim não precisaria colocar os óculos. Esperava pelo rádio. Era preciso coragem. Já há muitos anos cunhara a palavra para si que substituía coragem. Coragem nada. Tudo não passava de desespero. Seus impulsos eram só desespero. Algo como fugir de hienas famintas no deserto. As hienas sabem por que estão ali. Ele não tinha ideia alguma o porquê de estar ali. Mas sempre tinha que fugir delas. A rádio dava programação para alguns eventos no final de semana, todos no entorno daquela região. A zona libertava-se agora do longo inverno. Era hora de limpar a casa, os pastos e ver o jardim. Ele precisava dar uma olhada em tudo isso. Da casa ao pátio tudo estava do avesso. Não tinha fome. Lembrou-se do pão doce que pegara no dia anterior. Provou. Era bom. Muito açúcar. Ainda ia morrer disso. Foda-se. Morreria com a glicose em 2000, mas pensando naquele momento doce. Os únicos momentos doces de sua vida eram de pura glicose assim. Então, rumo à glicose nos 10.000. Foda-se. Lembrou-se do foda-se português. O foda-se de Portugal era uma exclamação, uma constatação, uma anuência, mas nunca um palavrão. Algo lindo, maravilhoso. Foda-se. Assim, em Portugal, era assim. Foda-se. E o açúcar entrava na sua alma com alegria. Entrava o jornal do meio-dia. Seria 12 horas da manhã? Em Portugal, tudo era possível. Se o jornal do meio-dia fosse às 10h30, ele não estranharia. Muitas coisas precisavam de percepção apurada. Lembrou-se de 1989, primeira vez no país. Ele ali, 25 anos de idade, primeira vez num trem. Premer, para. Puxar, parte. Aquelas palavras estavam na sua mente há quase 33 anos. Estavam na parede do comboio ao lado de um objeto vermelho. Ele não entendia o que era aquilo, mas não iria perguntar. Entrava no trem e lia, como se aquilo fosse uma enorme tarântula que puxava seu olhar para lá. Lembrava-se de quando criança ia aprender a ler. Não fale com o motorista. Lotação 42 lugares. Não pare na porta. Ele poderia ter falado com o motorista. Poderia ter gritado, aranha! Melhor, barata! O motorista teria enfiado o coletivo embaixo de qualquer coisa. Ele, criança no inferno ao lado do motorista, olharia e diria, cagão! Riu, teve que rir, mas fechou o sorriso. Tudo isso porque sua vida não tinha sido boa. Poderia ter morrido na infância. Esquece. Na lareira, cinzas. 2 ou 3 ramos com o pouco que sobrara jaziam aos lados. Em Convilhã, 12 horas e 10 minutos. O rádio só faltou dizer, viu seu brazuca de merda? Para! Pediu para si mesmo. Paz. Stop. Para de brigar com a vida. Por favor, para, cara.
Preme. Ele bateu com a palma da mão no peito. Simbolizou que parou seu pensamento. Andou por algum tempo nos comboios lendo aquilo sem entender. Com o tempo e uma maior interpretação da língua portuguesa em Portugal, decifrou tudo. Claro, o objeto vermelho fixo na parede do trem era um freio de emergência. Agora sabia que premer era apertar e para voltar a andar era só puxar. Burro! Riu. Na cabeça de um português, ele diria que brasileiros eram burros mesmo. Não compreendiam a própria língua. Pensou em premer a própria vida e nunca mais puxar. Queria apenas descansar, descansar da própria vida. Olhar para a casa vazia era assustador. O teto numa cor areia sem vida. Pensou no que pensou. No seu pensamento, a palavra vida queria aparecer. Talvez a vida fosse isso mesmo. Ninguém a chamara. E a vida teimosa teimava em existir mesmo quando não a queriam. As paredes envelheceram numa cor que não identificava. Poderiam ser amarelinhas, rosinhas, lilazinhas, não importava mais. Se perderam mesmo. Agora eram só aquilo. Coragem para levantar-se. Sentou-se. A rádio disse que o tempo era bom. Para um agricultor, tempo bom podia ser chuva. A locutora da tarde não podia fazer aquilo com ele. Tempo bom era tempo bom. Sol. Levantou-se apoiando-se nos braços. Em 1990, levantar-se do saco de dormir era num sem pulo. Agora apareceu meia hora para sair dali. Pensou num borboletão lindo saindo do casulo. Riu. Borboletões já nasciam velhos. Melhor assim. Talvez só mais uns 3 anos de vida. Fui! Tchau!